você é um investidor, o contrato mais importante para você é a convenção de condomínio. A convenção de condomínio tem várias regras de coisas que têm dado muito problema, por exemplo, Airbnb. Existem muitos proprietários que fazem isso e outros proprietários não concordam e proíbem judicialmente, ou você vai ter que entrar com uma ação para que eles deixem. Enfim, se você está comprando para investimento e estiver na primeira convenção de condomínio que você pode alugar para Airbnb, fica tranquilo. Se não estiver nada, pode ser que lá na frente você tenha que brigar por isso. Agora, se você não é investidor, é legal na primeira convenção de condomínio você ver algumas coisas. Se aceita cachorro ou não, ou alguns pequenos detalhes do nosso cotidiano. A primeira convenção de condomínio, ela pode ser mudada futuramente, sem problema nenhum. Se tiver algum pequeno detalhe, não precisa se preocupar, provavelmente vai ser em bem comum de todos. Lá na frente vai ser mudado sim. Porém, para mudar a primeira convenção de condomínio, dependendo do tópico, você vai precisar de 100% de aceitação. Então olhe bem se essa regra que você quer impor ou tirar, ela é politicamente fácil. A principal dúvida dos clientes é depois, por exemplo, se tiver varanda, o empreendimento que você está comprando, é se você vai poder fechar ou não. Normalmente, vocês podem fechar, depois entra um acordo em tipo de vidro, cor, para que não mude a fachada. Então tem que ter um padrão, todo mundo vai ter que fechar com o mesmo tipo de vidro e a mesma cor de vidro. Se você está comprando uma unidade garden ou uma cobertura, se atente. Aí é um pouquinho mais fácil de dar problema do tipo de fechamento que você quer. Porque algum tipo de fechamento não é liberado pelos bombeiros. Então pode ser que você tenha algum problema futuramente. Lembrando que é um pode ser. Nem sempre você vai ter problema com isso. São raras as vezes que eu vi um problema com isso nessa minha experiência, mas quando tem um problema, normalmente é numa garden ou numa cobertura, porque o proprietário, por exemplo, quer fechar 100%, e aí não pode mesmo. Você tem uma porcentagem mínima e máxima que não estará na convenção do condomínio, que você provavelmente vai saber disso na primeira reunião geral de condomínio. Não adianta você querer colocar isso no contrato. Se colocarem, vai ser invalidado. Se não colocarem também, você não vai ter essa certeza. Então, se você está comprando uma garden ou uma cobertura, provavelmente tudo que você quer fazer, se você quer fechar ela inteira, não vai ser possível. Mas fica tranquilo. Normalmente, de 30% a 40% de fechamento é permitido. Não tem muito problema com isso, não. Outro ponto importante é o contrato que fala sobre o financiamento bancário da obra. Nem sempre você vai ter esse documento, porque, por exemplo, se você comprar no lançamento, ainda não é obrigatório escolher um banco. Ele vai escolher um banco depois de 6 meses do lançamento ou até 6 meses do lançamento. Então fica tranquilo. Mas se você já tem esse documento, é muito mais para você ter ciência que a obra está sendo financiada por um banco. E fica tranquilo, isso é para a sua segurança. Por quê? Da mesma maneira que você já deve ter observado que todos os contratos não citam o nome da construtora, e sim citam o nome de uma PJ. Isso se chama patrimônio de afetação. É muito complicado para eu explicar em apenas um vídeo o que é a lei do patrimônio de afetação. Mas, basicamente, ela tenta te assegurar e que a construtora vai te entregar esse imóvel. Como? Vamos supor que a construtora quebre. Cada empreendimento é uma PJ, como se fosse uma lojinha. Ou seja, a construtora matriz vai quebrar. Porém, as lojinhas, quem vai terminar essa obra e tudo mais é o próprio banco. Ou seja, a construtora não consegue usar esse dinheiro ou tem alguma dificuldade dessa conta de PJ, enfim. São várias pequenas regrinhas para proteger você, consumidor, de comprar uma coisa na planta e lá na frente não ser entregue. Porém, todo negócio tem risco. Por mais que tenhamos leis e por mais que tenhamos regras, ainda assim a construtora pode quebrar, pode dar algum problema com o banco e ele não terminar a obra. Então sim, existe esse risco. E não é altíssimo como as pessoas pensam. É só você comprar de uma construtora mais sólida ou que tem uma história e provavelmente você não vai ter problema. Você também já deve ter ouvido falar do RI. RI nada mais é que o registro de incorporação. Existe um documento dele que você pode ler, não tem problema nenhum, que de liberação de obra, de projeto, enfim, ele é bem técnico, nem todas as incorporadoras e construtoras pedem para que você assine. Aliás, dentro do plantão de vendas, você tem que ter uma pasta de incorporação que vai ter esse documento, você pode ter cópia. Se tem registro de incorporação, você tem 80% aí de tá tudo certo, tá? O registro de incorporação, ele incorpora bastante coisa. Ele incorpora parte ambiental, com parte de água, com parte de rua, com parte de fluxo da CT, por exemplo. Enfim, é bem complicado você aprovar um projeto, existem várias vértices dele. É como se fosse várias pastinhas de vários assuntos dentro de um documento só, que chama registro de incorporação. Agora, se você é muito preocupado, você também pode pedir a matrícula do terreno e ver se está tudo certo,
Você pode pedir certidão negativa, porém, tem uma coisa que muito advogado erra. Ele pede a certidão negativa, por exemplo, dos donos da construtora. Isso não tem nada a ver. Lembra que eu falei lá no começo das PJs? Pois é, se você está comprando um imóvel que já está quase pronto, essa história toda de banco vai te dar uma dor de cabeça, porque você vai achar uma coisa chamada hipoteca do imóvel. Se você está financiando o imóvel, você fica super tranquilo. Existe uma coisa chamada interveniente quitante, ou seja, o seu banco vai quitar a dívida com o banco da construtora. Isso nem passa, o dinheiro nem passa dentro da construtora, então não tem nem como te dar um golpe ou alguma coisa assim. São dívidas entre bancos, eles mesmos quitam. O saldo remanescente é depositado direto da construtora. Um detalhe importante para você dar uma pesquisada é o IPTU. Se já está pronto o seu imóvel, você pode pesquisar sobre o número de contribuinte na internet mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma pesquisa simples para saber se tem algum débito ou não, porque isso impossibilita sim o seu financiamento. Além da certidão de débitos condominiais, isso também implica futuramente no seu financiamento. Você pode também pesquisar vários outros débitos, trabalhistas, enfim, várias outras coisas. Porém, se você tirar uma certidão atualizada do imóvel, já terão todas as averbações nesse documento. Lembrando que estou falando caso já tenha saído a matrícula individualizada. Bom, você viu que o assunto ele é bem complexo, então tem várias vértices do mesmo assunto. Contratos realmente é uma coisa muito específica. É legal você mandar para o seu advogado, desde que ele seja imobiliário, não esqueça desse detalhe. No próximo vídeo eu vou falar sobre decorados, o que é legal você observar. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações e me segue também no Instagram. Até a próxima!